Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do verso 25 a 29. Ouçamos a leitura. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez pedindo que Ele nos conceda iluminação para a compreensão da sua palavra. Senhor, nós carecemos que Teu bendito Espírito nos conduza pela Escritura Sagrada, para que entendamos o seu significado, para que o apliquemos ao nosso coração, para que corrijamos os nossos caminhos, para que Te obedeçamos. Pedimos, Pai, que a exposição das sagradas letras nessa noite seja usada por Ti para abençoar cada pessoa aqui presente de acordo com a necessidade. Aos que precisam de conforto, esclarecimento, ânimo, aos que precisam ser despertados do sono em que estão, aos que precisam nascer de novo. A todos, ó Deus, pedimos que concedas, conforme a Tua graça abundante e misericordiosa, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos séculos antes de Cristo, Deus apareceu a um homem chamado Abrão. Era um caldeu que morava numa cidade chamada de Ur, lá na Mesopotâmia, na bifurcação dos rios Tigre e Eufrates. Abrão era um idólatra. A palavra Abrão significa pai elevado, e alguns intérpretes acham que isso era devido ao fato de que Abraão elevava os olhos e consultava as estrelas. Ele era um astrólogo, preso nas superstições e na ignorância das religiões daquela época. Um dia, soberanamente, Deus, o único Deus verdadeiro, apareceu a esse homem, porque ele não outro, isso está nos desígnios soberanos de Deus. Mas ele escolheu Abrão, e apareceu Abrão, e lhe fez promessas, fez uma aliança com ele. Mandou que ele saísse de lá, fosse para uma terra que Abrão não sabia onde era. Deus lhe garantiu que lhe daria aquela terra, e daria aquela terra aos seus descendentes. Disse que de Abrão sairia uma grande nação, que Abrão seria abençoado por Deus, e que os seus filhos seriam uma bênção para todas as nações, e que um dia, de entre os seus filhos, viria aquele que haveria de ser o Messias, o Salvador do mundo. Foi um grande privilégio que Deus deu a esse homem, não é verdade? E Deus fez essa aliança com Abrão. E Deus estabeleceu uma marca que haveria de selar essa aliança e identificar Abrão e os seus descendentes. Essa marca foi a circuncisão. A circuncisão era a remoção da pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, de todos os nascidos de Abraão, todos os meninos nascidos de Abraão. Então, um menino, quando nascia, com 8 dias, ele era circuncidado. Aquela era a marca da aliança que Deus havia feito com Abraão e com os seus descendentes. As meninas eram consideradas como incluídas nisso. Os homens, apenas os homens eram circuncidados. Era o sinal dessa aliança e da fé que Abraão teve em Deus, porque Deus apareceu a Abraão, mas Abraão obedeceu também ao chamado divino. Ele saiu daquela terra, ele foi para a terra que Deus prometeu, ele foi circuncidado, já idoso, e circuncidou os seus da sua casa, e também os seus descendentes foram circuncidados. Essa circuncisão era o sinal dessa aliança e da fé que Abraão teve. Ela tinha como objetivo identificar o hebreu. Hebreu é o filho de Abraão, também chamado de judeu ou israelita.
Agora, essa marca que Deus mandou que Abraão colocasse em si e nos seus filhos, ela tinha um símbolo. Ela era um símbolo, na verdade, ela tinha um significado. Ela significava a conversão interior, um coração temente a Deus, um espírito submisso a Deus, uma vida de obediência ao Senhor. Foi isso que foi ensinado aos descendentes de Abraão. Moisés, muitos anos depois de Abraão, quando deu a lei aos filhos de Abraão, ele disse lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, circuncidai o vosso coração. Como que dizendo, olha, a circuncisão é só uma marca e ela representa o que Deus quer de verdade, que é a circuncisão do coração, Então Deuteronômio 10, 16. Em Deuteronômio 30, verso 6, Moisés disse de novo, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, a circuncisão era um símbolo da conversão do judeu, aquela ação de Deus no coração, porque só assim o judeu poderia amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O profeta Jeremias, no capítulo 4 da sua profecia, no verso 4, ele se dirige ao povo de Deus, aos descendentes de Abrão, e diz assim, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Os profetas, de vez em quando, se referiram a Israel, toda vez que os descendentes de Abrão não queriam obedecer a Deus e não amavam a Deus, sempre os profetas diziam ou se referiam a eles como sendo incircuncisos. Por exemplo, o próprio Jeremias, no capítulo 6, verso 10, diz assim, eis que os teus ouvidos, Israel, estão incircuncisos e não podem ouvir. Em outras palavras, a circuncisão era uma marca aplicada no corpo, mas ela simbolizava uma operação espiritual que era feita no coração. O que Deus queria, na verdade, é que o judeu fosse convertido de coração, que ele fosse submisso a Deus, que amasse a Deus e vivesse para a glória de Deus. Na época de Jesus e de Paulo, séculos depois que a circuncisão havia sido dada como marca dos judeus, os judeus já tinham esquecido isso. Eles já haviam esquecido do símbolo da circuncisão e do seu significado. Eles passaram a ver a circuncisão como a marca do povo eleito de Deus e que Deus jamais condenaria ao inferno quem fosse circuncidado. Há rabinos que diziam isso, que Deus jamais mandaria para o Guerrena, o inferno, aquele que recebeu a marca da circuncisão. Então o judeu se gloriava nisso, que ele era circuncidado, e a circuncisão era para ele a segurança da vida eterna e da felicidade depois da morte. Tanto é que eles se referiam aos não circuncidados, aos outros povos, como sendo estes incircuncisos. Estes incircuncisos. Eles vão para o inferno, eles estão condenados, eles são o combustível do fogo do inferno. O judeu ortodoxo orava agradecendo a Deus que ele não tinha nascido nem cachorro e nem gentil incircunciso. Ele agradecia a Deus porque ele era do povo da aliança, tinha a marca da circuncisão que garantia a entrada no céu. Deixe-me dar 2 exemplos dessa mentalidade dos judeus na época de Jesus e do apóstolo Paulo. João Batista foi mandado por Deus para anunciar a chegada do Messias. E ele começou a pregar o evangelho, dizendo, se arrependam dos seus pecados porque o Messias está chegando. E lá no evangelho de Mateus nós lemos que muitos judeus vinham para o seu batismo, e aí João disse para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer, nós temos por pai Abraão, porque eu digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. João Batista estava pedindo que o povo se arrependesse, e tinha muito judeu que queria ser batizado por João Batista, mas não queria se arrepender. E João Batista disse, vocês têm que se arrepender, não fica pensando porque vocês são filhos de Abraão e são circuncidados, que vocês serão salvos de qualquer maneira, porque Deus pode dar filhos a Abraão dessas pedras se Ele quiser. Mas adiante Jesus, quando veio, tem uma discussão com os judeus na mesma direção. Os judeus disseram assim para Jesus, estou lendo João capítulo 8,
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Por que tu dizes, sereis livres? Nosso pai é Abraão. Disse Jesus, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Mas agora vocês querem me matar. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Os judeus disseram, nós não somos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. Respondeu Jesus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Então vocês percebem que na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo, os judeus achavam que pelo fato de serem descendência de Abraão e de terem a marca da circuncisão, que a salvação deles estava garantida. E com isso eles descansavam na circuncisão e na lei que tinham recebido e viviam de forma incoerente. Jesus denuncia isso no capítulo 24 de Mateus, chamando-os de hipócritas, que pareciam uma coisa para os homens, mas na verdade eles quebravam tudo aquilo que eles ensinavam. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo na mesma linha de João Batista e Jesus, quando ele se volta para o judeu, aqui em Romanos capítulo 2, de 25 a 26, e diz duas coisas. Primeiro, a circuncisão não salvará o judeu. E segunda coisa que ele diz, o que é que significa ser judeu de verdade? Quem é o verdadeiro judeu? O objetivo de Paulo é mostrar que os judeus, eles estão perdidos e condenados diante de Deus se eles não se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Na mensagem anterior nós vimos como Paulo diz que o fato de que eles receberam a lei não é garantia nenhuma de salvação, porque eles quebram a lei. E agora Paulo também vai atacar a certeza falsa de salvação que eles tinham, dizendo que a circuncisão não garantia a salvação deles. Então a passagem tem duas partes. A primeira, a circuncisão não salva, 25 a 27, e a segunda, 28 a 29, quem é o verdadeiro judeu? Vamos ver essas duas partes e depois trazer resposta a essa pergunta, o que é que tudo isso tem a ver comigo hoje? Como é que isso pode se aplicar a mim? Então vamos ver a primeira parte, quando Paulo diz que a circuncisão não vai salvar o judeu, 25 a 27. O ponto central do argumento de Paulo aqui nesses versículos é que a prática da lei é mais importante do que a circuncisão. O que é praticar a lei? Porque veja que 3 vezes Paulo fala disso. No verso 25 ele diz assim, a circuncisão tem valor se praticares a lei. No verso 26 ele diz assim, se o incircunciso observa os preceitos da lei. E no verso 27 ele diz, se aquele que é incircunciso cumpre a lei. Então, praticar a lei, observar a lei, cumprir a lei, o que é que Paulo quer dizer com isso? A resposta é que Paulo aqui não está se referindo à guarda legalista e rigorosa das leis de Moisés, ou à prática meritória dos mandamentos do Antigo Testamento, tipo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você guarda esse dia, guarda aquele outro, tem as leis de purificação, tem as leis cerimoniais. Guardar, praticar e cumprir a lei não se refere a isso. O que Paulo está se referindo aqui é praticar a lei e cumprir a lei como ela deveria ter sido guardada e praticada. Quando Deus deu a lei ao povo de Deus, não era para que a lei se tornasse um caminho de salvação do tipo assim, se vocês cumprirem todos esses rituais, vocês irão para o céu. Não, o objetivo da lei era mostrar ao judeu que ele era um pecador, que ele não podia cumprir aquelas leis e apontar para a necessidade da chegada do Messias. É por isso que a própria lei estabelecia o sacrifício de animais, derramamento de sangue para perdão de pecados, porque já sabia que o judeu não ia cumprir a lei. Não é interessante isso? Deus deu a lei dizendo, está aqui os mandamentos, 10 mandamentos, e em seguida Deus diz, mas vocês vão oferecer sacrifícios. Por que Deus deu os sacrifícios? Porque ele sabia que nenhum judeu ia guardar a lei, ia quebrar toda a lei, todas as normas da lei. Por isso que a lei já trazia embutida a graça e o perdão de Deus através dos sacrifícios. Então, guardar a lei, cumprir a lei, não era seguir rigorosamente, exatamente, com precisão o que a lei mandava, mas era entender o propósito da lei que foi dada a Israel através de Moisés, ou seja, que Deus é bom, que Ele é gracioso, eu sou pecador, não mereço nada dEle, mas Ele me oferece perdão através do Messias, o filho de Abraão, que haverá de vir ao mundo para perdoar os meus pecados. Os sacrifícios eram um tipo disso, figura disso. Então o judeu de verdade, aquele que temia Deus, ele
guardava a lei, ele observava os preceitos da lei como gratidão a Deus, e ele se aproximava dos sacrifícios em fé e olhava para aqueles animais sendo sacrificados, e ali ele confiava a sua esperança, dizendo: Deus, eu sei que eu sou perdoado por causa desse sangue derramado, que é o sangue do Messias que haverá de vir. Então é isso que significava guardar a lei de verdade, porque o propósito da lei era mostrar Jesus Cristo. Então o verdadeiro judeu era aquele que entendia que a salvação era pela fé no Messias e não pela guarda meritória dos propósitos ou das normas e instituições e preceitos da lei. É isso que Paulo quer dizer aqui com prática da lei, ou com o cumprimento da lei, ou com a observância da lei. O centro da lei era crer em Jesus como sendo o Messias prometido por Deus e tipificado no Antigo Testamento. Quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Lá em João capítulo 6, nós lemos um episódio que os judeus chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? Essa foi a pergunta que os judeus fizeram a Jesus. O que a gente faz para cumprir a vontade de Deus, para guardar as obras de Deus? Olha a resposta de Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é essa, que você creia naquele que por ele foi enviado. Os judeus estavam esperando uma resposta do tipo assim: guarda os mandamentos, cumpre os rituais, oferece sacrifícios, isso e tudo. Resposta de Jesus: você quer fazer a vontade de Deus? Você quer saber quais são as obras da lei? Você quer saber o que é que Deus exige de você? É que você creia em mim, que eu sou o Messias. É isso que Deus quer de vocês. E é isso que é a substância da lei. Esse aqui é o centro da religião do Antigo Testamento. O verdadeiro judeu é aquele que creu no Messias que haveria de vir e que o reconheceu quando ele veio. Então, diante disso, Paulo agora destrói a falsa esperança do judeu de que ele seria salvo porque ele era filho de Abraão e porque tinha sido circuncidado. Acompanhe comigo os 4 argumentos de Paulo aqui, do verso 25 a 27. Primeiro, no verso 25, Paulo diz que se o judeu não praticar a lei, a circuncisão não vale nada. Verso 25, a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão só tem valor se você praticar a lei. Paulo está falando aqui, na prática da lei, como deveria ser praticada. Ou seja, a circuncisão só vale se você crê no Messias, que é Jesus Cristo. Aí isso tem algum valor. Por quê? Porque você é do povo a quem a vinda do Messias foi prometido. Mas se você é transgressor da lei, ou seja, se você não crê no Messias, a tua circuncisão não vale nada. É uma marca, não vale nada. Ou seja, mais importante do que ser circuncidado é você cumprir a lei, obedecer ao propósito da lei, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como sendo o Messias. Porque se você não fizer isso, a sua circuncisão não vale nada, ser filho de Abraão não vale nada, você oferecer sacrifício não vale nada, tudo que você faz, toda sua religiosidade, ela não tem valor nenhum. Segundo ponto do apóstolo Paulo está aqui, no final do verso 25. Se o judeu transgride a lei, a circuncisão dele já se tornou incircuncisão. Ou seja, se o judeu não crê em Jesus Cristo, como sendo o propósito da lei, o fim da lei, a circuncisão dele virou incircuncisão, ou seja, ele é igual a um gentil. Não tem diferença entre um judeu que não acredita em Jesus e um pagão que não acredita em Jesus. Eles estão no mesmo nível. A tua circuncisão virou incircuncisão, porque ela só faz sentido se você praticar a lei. Se você não pratica, ela não serve absolutamente de nada. Terceiro argumento, agora é o contrário, argumento que vem do outro lado. Por isso, verso 26, um pagão, um gentil que pratica a lei, ele vira judeu. Verso 26, se pois a incircuncisão, ou seja, os gentios que não são circuncidados, observam os preceitos da lei, como a lei deve ser observada, crendo em Jesus como Salvador, não será ela, a incircuncisão, porventura considerada como circuncisão? Resposta, sim. O que Paulo está dizendo é, quando, por exemplo, um brasileiro que não é judeu, ele crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna judeu, o povo ideal de Deus. Ele não é circuncidado externamente, mas no coração, que é a que vale.
Então, da mesma forma que um judeu pode virar um gentil, porque ele não pratica a lei, o gentil que cumpre a lei, ele vira judeu. O que Paulo quer dizer é que tanto faz se é judeu ou não judeu, o que importa é você crer no Messias anunciado na lei. Se você não crer, com circuncisão ou sem circuncisão, você está condenado diante de Deus. Ele quer quebrar a confiança que o judeu tinha naquela marca. O quarto argumento dele está aí no verso 27. No dia do juízo, o gentio que crê em Jesus Cristo, portanto praticante da lei, ele vai julgar o judeu incrédulo que não pratica a lei. Veja o verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza, está falando deles, gentios, cumpre a lei, conforme a lei tem que ser cumprida, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. No dia do juízo, isso aqui era uma coisa que o judeu, quando via isso, ele ficava injuriado com o apóstolo Paulo. Não era à toa que Paulo foi perseguido, apedrejado, assediado, denunciado, preso, chicoteado, considerado como morto, rejeitado, perseguido pelo seu povo, porque olha o que é que Paulo ensinava. Ele virava para o judeu e dizia: gente, sem Cristo a religião de vocês não vale nada, essa religiosidade de vocês não vale absolutamente nada. E quer saber mais? No dia do juízo, vocês estão pensando que vocês vão ser salvos e vão condenar as nações? Vai ser o contrário. Aquelas nações que creram em Jesus Cristo serão juízes de vocês. Vocês serão julgados pelos gentios que creram. Verso 27, ele te julgará a ti, apesar da circuncisão que você tem. Segunda parte da passagem, 28 a 29, Paulo agora explica por que tanto faz gentil ou judeu e como a conversão nivela tudo. É que ele vai dizer que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. É isso que é a verdadeira judaidade. Eu sei que não tem essa palavra em português, mas não consegui achar outra. O verdadeiro ser judeu não é uma coisa externa, mas é uma atitude, é um estado de espírito. É isso que identifica o povo ideal de Deus. Ser judeu não é algo externo apenas. Veja aí o verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. E não é circuncisão a que é somente na carne. Não é circuncisão a que é somente na carne. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, quando ele diz que judeu não é algo externo, ele está dizendo que o judeu mesmo não é somente aquele que nasceu da descendência de Abraão. Também não é somente aquele que foi circuncidado no 8º dia, e muito menos aquele que pratica rigorosamente as cerimônias requeridas pela lei, como guardar dias e festas, se abster de certos alimentos, seguir as regras de purificação. Ele diz no final do verso 28 que a circuncisão também não é aquela que é somente da carne. Como eu já disse, a circuncisão ela era a remoção da pele que cobria o membro masculino. Paulo diz, mas circuncisão não é somente aquilo é só uma marca física, tem algo mais. A circuncisão era praticada quando a criança tinha 8 dias, feita pelos rabinos. Tem uma tradição rabínica que diz que os rabinos deixavam crescer a unha do polegar e afiavam as pontas e usavam como faca, para fazer a circuncisão das crianças. E naquele dia os pais tinham que oferecer sacrifícios de ou animal, ou se fosse pobre, um casal de aves, que foi o que Maria e José ofereceram no dia em que Jesus foi circuncidado, porque Jesus era judeu. Mas então, quem é judeu de verdade? O que é a verdadeira circuncisão? É a resposta de Paulo no verso 29, e ele tem 4 pontos. Verso 29, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, 4 coisas. Primeiro, é aquela que é do coração. Circuncidar é uma palavra latina que significa literalmente cortar ao redor. Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão é aquela que é a circuncisão do coração. É como se Deus pegasse o coração e removesse a pele de incredulidade e desobediência que está no coração e expusesse o íntimo do coração. Se Deus não fizer isso, é isso que a circuncisão representa. É Deus cortar o coração da gente, arrancar aquela casca, aquela pele grossa
de incredulidade e dureza, e expor a carne macia dentro, o coração tenro, sensível, disposto a seguir a Deus e obedecer. Então a verdadeira circuncisão é uma operação que é feita no coração e não no membro masculino. Segunda coisa que Paulo diz, que a verdadeira circuncisão é no Espírito. Estou no verso 29, é a do Espírito. Eles colocaram aqui na nossa tradução Espírito com E minúsculo, mas na verdade é Espírito com E maiúsculo, porque está se referindo ao Espírito Santo de Deus, em contraste com a operação que é feita pela mão do rabino. O Espírito de Deus opera o nosso coração. Você pergunta, mas as nossas traduções cometem erros assim? Não é que é erro. O problema é que a palavra espírito em grego, ela é a mesma palavra para espírito humano, espíritos imundos, espírito do homem, espírito versus realidade material, e também não tem maiúsculo no grego. Para nós é fácil saber quando é espírito de Deus, porque a gente coloca um E maiúsculo, né? Então a gente sabe que é Espírito de Deus. Quando aparece é minúsculo, ou é espírito humano, ou qualquer outro espírito. Mas no grego não tem essa diferença. Então os tradutores têm que mais ou menos saber o que é que Paulo está se referindo. Ao Espírito do homem, Espírito de Deus. Aqueles acharam que espírito é em contraste à carne. Mas se você verificar outras versões e consultar os comentários, você vai ver que a maioria, na verdade, está dizendo, e eu penso que está correto, que Paulo estava se referindo ao Espírito de Deus, em contraste com o rabino que fazia a operação na carne. O Espírito de Deus opera o coração. Operação essa que nenhum homem pode fazer. Eu não posso chegar no seu coração e operar o seu coração, e que você exponha o íntimo do seu coração e colocar um coração novo em você. Isso nenhum homem pode fazer. É o Espírito de Deus que faz isso. Ele opera, ele muda, transforma, circuncida o nosso coração para que nós possamos obedecer a Deus e seguir a Deus. Terceira coisa que Paulo diz, que o verdadeiro judeu é aquele que não é segundo a letra, ou a circuncisão não é aquela que é segundo a letra. Estou ainda no verso 29. O que é que significa isso? Letra aqui é a letra da lei. A lei de Moisés mandava, circuncida o menino com 8 dias. Mas só o cumprimento da lei, circuncidar o menino aos 8 dias, não vai salvar o menino se Deus depois não operar o coração dele para que ele seja um servo de Deus obediente. A última coisa que Paulo diz aqui, que é a verdadeira circuncisão, estou no final do verso 29, é aquela cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Aqui tem um jogo de palavras que não tinha como os nossos tradutores fazerem. É que a palavra judeu vem de Judá, que é aquela principal tribo da nação de Israel, de onde veio o Messias. E a palavra Judá significa louvor. Eu vou ler aqui Gênesis 29, 35. Lia, esposa de Jacó, concebeu e deu à luz um filho, e disse, desta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o menino de Judá, porque Judá significa aquele que é louvado. Então o judeu é aquele que faz parte do povo que é louvado. E agora está o jogo de palavras. Paulo diz que o verdadeiro louvor não é o que procede do homem. Está vendo aqui o final do verso 29? O louvor não é aquele que procede do homem, ou seja, pelo fato de você ter nascido da nação de Israel, representada pela tribo de Judá, que significa louvor. Mas o louvor que interessa é o que vem de Deus. É o que vem de Deus. 4 coisas que identificam a verdadeira circuncisão no verso 29. Ela é no coração, ela é feita pelo Espírito Santo, ela não é resultado de uma obrigação legal segundo a lei, e o louvor não procede dos homens, como se viesse de uma procedência étnica ou de uma raça, mas procede de Deus. Em resumo, ser judeu não é uma questão de raça, mas de estado de espírito. O verdadeiro judeu é aquele que no Antigo Testamento e agora crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que passou por uma mudança espiritual interna, que tem o coração convertido, aberto para Deus, sensível à palavra de Deus e quer viver para Ele. O que é que nós podemos aprender aqui? Deixe-me trazer algumas breves lições. Primeiro, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, esse é que é o verdadeiro judeu. O povo de Deus é composto de todos aqueles que creem em Jesus como sendo o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Gentios e judeus que creem em Jesus Cristo.
E aqui eu aproveito para dizer, segundo ponto, que gentios e judeus que creem em Jesus formam um único povo. Deus não tem dois povos. Eu sei que você já deve ter ouvido isso em alguma igreja, em alguma teologia, que Deus hoje tem dois povos. Ele tem os judeus e ele tem a igreja. E que Deus tem um tratamento meio que diferenciado de um para com o outro. Tem gente que acredita que hoje os judeus, quando morrem, mesmo que eles continuam sem acreditar em Jesus, eles vão para o céu, porque são da descendência de Abraão, porque foram circuncidados, porque têm aliança. Eu espero que depois de hoje à noite você abandone essa ideia, porque é muito claro aqui, não é não? É muito claro. Deus não tem dois povos. Ele só tem um povo, a sua igreja, que é composta de gentios que creem, não circuncidados, e os judeus que creem, circuncidados. Porque um judeu, ainda que circuncidado, filho de Abraão, recebeu a lei, se ele não crê no Messias, ele vai para o inferno. Ele está condenado. Mas quando ele crê em Jesus Cristo, ele se torna igreja. Ele faz parte do povo de Deus. Terceira coisa que eu quero aplicar aqui para nós. Fazendo a transposição para nós, eu quero dizer que o batismo não vai salvar você. O batismo não vai salvar você. Da mesma forma que na antiga aliança, as crianças eram circuncidadas com 8 dias, nós na nova aliança batizamos os nossos filhos quando eles são pequenos. Da mesma forma que na antiga aliança, o fato de um judeu ter sido circuncidado aos 8 dias não significava que ele estava salvo, porque ele tinha que circuncidar o coração. Também significa aqui que os nossos filhos, que foram batizados quando crianças, eles têm que se converter. Eles têm que se converter, senão eles vão para o inferno, batizados, do mesmo jeito. Tem que se converter. E quando eles se convertem, a vida muda. A gente percebe quando a criança é convertida, quando o jovem é conhecido, quando o adolescente é convertido, né? Ele muda, a vida muda. E aí então ele é recebido como um membro adulto da igreja, depois da sua pública profissão de fé. Mas ele tem que dar mostras da circuncisão do coração dele. Então eu estou vendo muitos adolescentes aqui, estou vendo jovens aqui. Eu quero dizer para vocês isso: o fato que você foi criado na igreja, nasceu de pais evangélicos, foi batizado, passou a sua vida toda aqui, não quer dizer absolutamente nada se você não circuncidar o seu coração, se não houver uma mudança no seu coração, uma transformação que vem de dentro, feita pelo Espírito Santo. Eu sei o que é isso, eu fui criado na igreja, já contei isso aqui para vocês, não canso de contar. Cheguei a ser presidente da mocidade. Não estou dizendo que presidente da mocidade não é crente, mas eu não era. Cadê a Ellen? Estou brincando com você. Não, mas eu não era. Participei de concurso bíblico do livro de Daniel, cantei no coral, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso. Mas eu não era convertido, não era. Quando deu 17, 18 anos, eu fui embora para o que era meu. Meu coração pedia as coisas do mundo. Eu gostava mais do que os meus amigos descrentes faziam. A igreja, eu não conseguia ouvir pregação. Eu ficava desenhando a cara do pregador, o pregador falando lá e eu fazendo aqui caricatura do pregador, escrevendo coisa, brincando. Se eu tivesse telefone celular naquele dia, eu ficaria no WhatsApp dizendo: que pregador chato, tá? Como alguns de vocês eu sei que estão fazendo. Ou caçando Pokémon, né? Mas eu não era crente. Até o dia em que Deus mudou meu coração, quando eu tinha 22 anos de idade. Ele mudou meu coração, circuncidou o meu coração, batizou o meu coração, por assim dizer, se a gente quiser usar um termo da nova aliança. E minha vida mudou. Por isso eu digo a você, que é filho de crente, foi criado na igreja, está crescendo aqui, não se iluda. Não se iluda. Salvação é individual, é um relacionamento entre você e Deus. Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. E eu quero estender também essa aplicação para todos nós aqui. Às vezes as igrejas evangélicas, elas dão a impressão de que se você der dízimo suficiente, fizer sacrifício suficiente, fizer campanha suficiente, se você participar de reuniões o suficiente e tudo mais, Deus vai se agradar de você e vai lhe recompensar.
A salvação não está baseada em rito religioso, não está baseada em batismo, não está baseada na sua contribuição, não está baseada em qualquer coisa externa que você faça. Religiosidade não salva ninguém, não salva ninguém. Se não houver um novo nascimento, uma mudança de vida, uma transformação espiritual no seu coração, você está condenado por causa dos seus pecados. Você vai receber a justa ira de Deus contra você. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, disse Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando aqui, novo nascimento, mudança de vida no coração, que a gente percebe na conduta das pessoas. Por isso eu termino dizendo, meus queridos, que a questão mais importante da nossa vida é exatamente essa. Nosso coração foi circuncidado, meu coração foi batizado, Cristo mudou a minha vida, eu sou uma nova criatura. Eu não estou perguntando a você qual foi a data da sua conversão, eu sei a data da minha. Mas a minha esposa é mais crente do que eu, e eu não estou brincando. Ela não sabe o dia em que Deus circuncidou o coração dela. Ela cresceu e quando ela percebeu, ela era crente. E tem sido assim toda a vida. Ela não sabe o dia, mas eu sei que ela é crente. Então eu não estou perguntando se você sabe qual foi o dia da sua conversão. Eu estou perguntando se há evidências e há o fruto que mostram que Deus mudou o seu coração. Eu não me lembro quando eu nasci. Eu sei que eu nasci no dia 25 de setembro de 1954. Estou dizendo isso porque é esse mês, tá? Recebo presentes com alegria, festa. Nasci em 25 de setembro de 1954, vou fazer 62. Mas eu não me lembro o dia do meu nascimento. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Então o fato de que eu não lembro o dia que eu nasci, como é que eu nasci, quer dizer que eu não estou vivo? Eu estou vivo mesmo que eu não lembre, claro. Então eu quero dizer que no mundo espiritual é a mesma coisa. Há pessoas que foram convertidas quando crianças, quando adolescentes, elas não lembram. Às vezes é um processo. Mas como é que elas sabem que são convertidas? Pelo fruto, pelo comportamento, pela maneira de viver, pelo coração submisso a Deus. É isso que é o verdadeiro judeu, essa que é a verdadeira religião, aqui é de dentro para fora, que muda as pessoas, e não simplesmente seguir uma série de rituais e requerimentos que são feitos pelas igrejas. Queira Deus que nessa noite Ele fale ao nosso coração, e que Ele nos conforte, nos ajude, fortaleça, para que nós entendamos qual é a coisa mais importante da nossa vida aqui. O verdadeiro judeu é aquele que é interiormente aqui. Circuncisão é do coração, feita pelo Espírito Santo, cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Oremos. Ó Deus, opera o nosso coração, tira a dureza de pedra que cobre o nosso coração, remove a incredulidade que cerca o nosso coração e a nossa alma. Circuncida, Senhor, o nosso coração. Se há alguém aqui nessa noite, algum jovem, adolescente, que ainda não entendeu, nós pedimos que Teu Espírito Santo esclareça a sua mente e que Tu faças aquela cirurgia espiritual necessária para que alguém nasça de novo, para que alguém possa crer, arrepender-se, mudar de vida e andar nos Teus caminhos. Faz o que nós não podemos fazer. É o que nós te pedimos por amor de Jesus Cristo. Amém.